Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui no Contrafluxo para falarmos sobre adolescência. Me chamo Luana Rodrigues e hoje estou aqui com a psicóloga Raíssa Lima para falarmos sobre adolescência. Obrigada, Luana. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Raíssa Lima, eu sou psicóloga, sou especialista em prevenção de suicídio, intervenção em crises e acabei aí enveredando em meio de toda essa trajetória para trabalhar com adolescência, que é um tema que está muito, muito, muito no meu caminho, que eu tenho muita prática e que eu acho que a gente precisa olhar de uma forma diferente, que a gente olha para tudo. Bom, sabemos que a adolescência é crucial, é transformador na vida do indivíduo essa fase. Então, você que está nos assistindo, por favor, curte, comenta e compartilha esse vídeo que vai ser útil a alguém. Raíssa, vamos lá. Sabemos que a adolescência é um momento de grandes transformações, de emoções intensas, de descobertas, desafios que perpassam na vida, desde as questões emocionais até as sociais. Essas mudanças perpassam pela vida do indivíduo. Como você traz as características da passagem da infância para a adolescência? Primeiro, quando a gente pensa na passagem da infância para a adolescência, a gente pensa num processo de perda. Tem uma fala que aparece no filme Casos o Tempo Não Para, que eu acho magnífica, que é a seguinte: a mãe tem que parir duas vezes. Uma quando a gente nasce e outra quando a gente cresce. A segunda é a que mais dói. E aí a amiga dele pergunta: que mais dói para quem? E ele: para todos nós. A segunda é a mais difícil de todas. Ou seja, quando a gente fala de um nascimento, a gente fala de inaugurar uma existência. Quando a gente olha para a infância, o nascimento em si, né, do bebê, chega ali uma criança que nasce e que chega materializando a realidade de uma expectativa que os pais já tinham antes mesmo dela nascer. Quando a gente fala da adolescência, a gente fala de uma saída da infância, ou seja, de uma mudança. E a gente tem a Berasturi, que vai falar de 3 lutos da adolescência, que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem o luto do corpo infantil. Então, pensa, o meu corpo que eu tinha, que eu ali passei essa minha vida inteira, que eu conheço, ele muda, ele deixa de existir. E isso gera um luto, porque é uma perda. Então, o luto dos pais da infância, porque os pais da criança não são os pais do adolescente. A criança, ela tá ali na relação com os pais, onde o pai dita o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, você não escolhe nada quando você é criança. E você tem uma visão dos seus pais na infância, que quando você vira adolescente, você começa a ter uma certa consciência de si, do mundo, não necessariamente você concorda mais com teus pais. E isso gera um luto, porque os pais da minha infância, eles mudam quando eu viro adolescente. Né? E um luto do papel e da identidade infantil, que é aquela marca, dependendo da classe social, quando as crianças conseguem ganhar presente no Dia das Crianças, né? Porque nada disso vai funcionar igual para todas as classes sociais. Essa criança para de ganhar presente no Dia das Crianças. Isso é uma marca. Ou ela escuta pela primeira vez, você não é mais criança. É uma perda. É uma perda e é uma perda da identidade da criança, que passa a ser vista de outra forma, que passa a ocupar um outro espaço. E que também muitas vezes é contrastado quando tem uma criança nova na família. Que aí o foco, o papel, a identidade da criança, do fofinho, o bebê, tudo que faz é engraçado. Atenção voltada para aquela criança. Exatamente. O adolescente começa a perceber que a atenção que ele recebe, às vezes, é de crítica. Por isso que as pessoas erroneamente chamam o aborrecente. E aí você deixa de ser a criança fofa e você vira o aborrecente. Você pega uma identidade ali negativa da tua família. Toda a atenção é virada para você, às vezes, criticando o teu estilo, criticando o teu corpo, criticando o teu funcionamento. A adolescência, ela é alvo de muita crítica. Então, pensa como que esse luto de quem eu sou até hoje, de como eu sou tratado, de como eu vejo o mundo acontece. Isso é uma das coisas que aparece na adolescência. E a partir disso, várias características vão surgir. Algumas perdas, alguns ganhos, ganhos esses que o adolescente vai se agarrar, por exemplo, o grupo. A nova identidade, não à toa, quando o adolescente ele muda, aquela mudança é a identidade dele. O Porque grupo agora, da família deixa de ser o seu grupo e outros isso, grupos passam que é a um fazer outro parte. fenômeno da adolescência normal que chama, né? Saída, afastamento do núcleo familiar, dos pais, das figuras parentais, na verdade, e a identificação com o grupo, porque o grupo é a nova identidade, o grupo é que me aceita, que me acolhe, é que diz de mim, é que tem o meu estilo e a quem eu quero pertencer. Então, eu lembro na minha adolescência de que eu virei no belo dia e falei, agora eu sou roqueira.
E eu peguei a fase emo, e aquilo era minha identidade. Então, a roupa que eu vestia, a maquiagem que eu vestia, e eu tinha cabelo roxo. Eu dizia, eu vou ter cabelo roxo pra sempre. Eu acreditava que aquilo ali era permanente, podia ser. Mas tem um processo de identificação, de descoberta de si. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, O são essas adolescente está em constante busca, né, de ser quem é essa pessoa, quem sou eu. Então, essa busca é justamente como você fala, quando traz ao pintar o cabelo, aos grupos, aonde ele anda, o que ele escuta, o que ele gosta de assistir. Então, é uma forma de busca constante. Então, sabemos dentro disso que os adolescentes passam desafios emocionais e psicológicos. E essas dificuldades levam o adolescente a atos autodestrutivos, né? Que é como amigos, familiares, educadores, é fundamental estarmos atentos a esses sinais. Porque a gente precisa saber em que momento o jovem pode estar se machucando, porque eles acabam se machucando. Raíssa, diante dessas situações tão delicadas, o que fazer quando a gente percebe que um adolescente está se machucando? Nossa, e essa pergunta aqui depende muito do tipo do se machucar. Porque quando a gente fala em processos autodestrutivos, né? Os processos autodestrutivos, eles podem acontecer em muitas diferentes manifestações. Por exemplo, pode acontecer com consumo de substâncias, né? Com abuso de substâncias. Pode acontecer com brigas com outro adolescente, com brigas na família, com processos que causem mal-estar. Pode acontecer nessa agressividade ao outro e nessa agressividade a si. Então, quando eu penso num processo autodestrutivo do adolescente, eu preciso primeiro entender como é aquele processo, quando foi que esse processo começou a acontecer, o que que desencadeou aquilo. Então, antes da gente pensar o que que eu faço quando eu descubro que o adolescente está se machucando, eu preciso pensar o porquê, quando e como, e entender o que significa aquele processo autodestrutivo para ele, o significado daquilo. Isso é muito importante porque às vezes a gente pensa num tema, por exemplo, prevenção do suicídio, que é o que eu trabalho, autolesão, e parece que existe uma unidade de como eu vou trabalhar. E até existe muita estratégia do que a gente vai fazer. Só que para começar, a gente precisa entender o sujeito. A autolesão, para cada adolescente que eu já trabalhei, significava uma coisa diferente. Acontecia de uma forma diferente. Então, primeiro escutar. O que está acontecendo? Como que está acontecendo? Por exemplo, uma das coisas que eu digo para os adolescentes que eu trabalho antes de se machucar, me ligue, ou me mande uma mensagem, ou escreva o que você está sentindo. Perceba, eu não falo não se machuque. Eu falo antes de fazer isso, algo que vai fazer mal para você, você me manda uma mensagem. Por quê? Qual é o conteúdo dessa mensagem? O que, é que você está sentindo naquele momento? Porque às vezes eu pergunto, o que, é que você sentiu nessa hora? Ah, não sei. Então vamos descobrir. O que, é que você estava sentindo? Eu quero saber o que, é que aconteceu ali. E naquele momento eu falo, não se preocupa de me incomodar, mas eu vou te incomodar mandando um áudio. Não se preocupa de me incomodar. Você vai me ajudar a fazer meu trabalho, me dando mais informação sobre você. Então, quando ele chega e ele grava, ele escreve, manda um áudio, liga, e se eu não puder atender, ele sabe, né? Se possível, espera para falar comigo. Eu consigo ali ter o conteúdo do sentimento que está latente, que está aparecendo e que vai se traduzir no autolesão. Se for uma autolesão, se for outro processo autodestrutivo, né? Então, e esse processo de falar sobre a minha dor permite, a psicanálise vai falar muito disso, né? Quando o sujeito ele não fala, ele atua. A psicanálise ela vai trabalhar a psicanálise na parte da fala com esse objetivo. Mas a gente vai pensar que o que acontece, que é interessante, é que quando ele começa a falar do sentimento, o antes de fazer, por que eu falo antes? Eu não falo, não se machuque, me ligue, porque eu vou estar controlando uma coisa que não é possível de ser controlada. Agora, quando ele fala, quando ele escreve, muitas vezes a vontade passa. E foi essa a maior estratégia que eu tive de remissão, de redução de autolesão, foi simplesmente pedir antes de fazer, me diga o que você está sentindo. E a gente vai substituindo, a gente vai criando um outro caminho para lidar com minha emoção, porque depois de um tempo, eles não vão mais pensar, eu vou me machucar e eu vou falar para a Raíssa o que eu estou sentindo, eu vou falar para minha psicóloga, eu vou escrever. Eles vão pensar, eu estou angustiado e eu vou escrever. A autolesão deixa de ser a primeira coisa para se pensar, e isso funciona muito, mais do que qualquer outra estratégia que eu já vi. Então, o que é que você pega na autolesão? Você pega uma manifestação do sofrimento, que torna o sofrimento visível. Quer ver outra coisa que faz isso de uma forma saudável, mas que lá na infância / adolescência a gente desaprende? Chorar. Chorar é um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie para mostrar para o outro que não estamos bem. Inclusive emocionalmente, uma coisa que não tem como a gente ver um machucado emocional.
Então, mostra para o outro que eu estou em sofrimento, que faz com que outras pessoas possam ajudar. Quando a gente ensina para a criança engolir o choro, a gente está tirando o mecanismo de sobrevivência. E aí, muitas pessoas trazem a autolesão desse lugar de eu vejo que eu estou com dor, eu materializo aquilo, me dá um alívio. É como se aquilo desse um significado para a coisa, uma materialidade na coisa, na verdade. E o que eu faço é trazer outra opção. Escrever é materializar. Falar e ter alguém que te escute é tornar isso, trazer isso para a existência. É poder identificar o que eu estou sentindo antes de simplesmente ir para agir. E dar esse recurso de fala, de elaboração, é o que permite que a autolesão deixe de ser uma saída e possa não mais fazer sentido, naturalmente. Então, trabalha isso, escutar, entender aquela angústia e, aos poucos, permitir que essa angústia tenha outra forma de ser, de ter uma vazão. E, Raíssa, percebemos, né? Assim, quando eu estava no meu período de estágio na faculdade, eu atendi alguns adolescentes. E o que os adolescentes mais buscam é esse acolhimento, é validar de fato o que eles sentem e o que eles fazem, mesmo que seja a autolesão, seja o álcool, qualquer uma dessas coisas que você trouxe aqui. O que eles querem é que validamos essas questões. Então, em casa, os pais, muitas vezes, quando depara com um adolescente que se machuca, que bebe, não procura entender por que aquilo está acontecendo, mas sempre criticar, que é o que você trouxe no início. Sempre levar críticas para o adolescente. E isso, de certa forma, vai causando a tristeza, vai causando esse afastamento e a busca constante das autodestruição de si mesmo. Então, o que eu percebo é que os adolescentes, muitas vezes, quando eu atendi adolescente, ele saía do consultório e falava para mim: obrigado por me entender. Obrigado por validar o que eu estou sentindo. Então, você vê a importância de entender por que você está se cortando, por que você está bebendo, o que está te levando a isso. Né? Por que você está buscando com isso? É validar de fato o que o adolescente sente e muitas vezes a gente não dá essa atenção. Por que é tão difícil para os pais validar, olhar, entender? Primeiro, porque não é tão fácil para uma pessoa próxima quanto é para um psicólogo fazer esse processo de validação, por muitos motivos. Um, conhecimento teórico, mas eu acho que mais importante do que o conhecimento teórico é o lugar que ocupa. Vou te dar um exemplo. Se um paciente meu, eu estou no lugar de terapeuta, se meu paciente me diz, eu quero me machucar, eu estou me machucando, a minha cabeça, o meu papel de terapeuta vai olhar e dizer, por que você está se machucando? Deixa eu entender. E eu começo a pensar em fator de risco, em fator de proteção, em gatilho, uma série de recursos que eu venho aqui, teoricamente, que eu consigo fazer nesse papel. Agora, se eu sou mãe e um filho começa a se machucar, eu vou ficar, meu Deus, meu filho está em risco, eu vou perder meu filho, e eu começo a entrar em desespero. Isso é natural. E às vezes, no momento de desespero, o que a gente vai usar? A gente vai usar os recursos que a gente tem. Recursos esses que os pais aprendem com os próprios pais, que nem sempre são recursos saudáveis. Então, se quando eu fazia alguma coisa que minha mãe queria que eu parasse de fazer, ela me batia, e eu quero que meu filho pare de fazer aquilo, eu vou, se não bater, de uma forma punitiva. Isso é o ciclo da violência. Então, para eu quebrar isso, primeiro eu tenho que ter consciência, tenho que me diferenciar do que eu aprendi e tenho que buscar uma outra forma de educar. Mas ainda assim, a ação dos pais, não dá nem pra gente comparar com a ação dos psicólogos, porque o local é diferente, a angústia é diferente. Eu não vou ter a angústia que um pai tem no lugar de terapeuta. Eu posso me vincular, eu me preocupo com meus pacientes, mas é completamente diferente. Então, quando eu for instrumentalizar os pais, ou até pra gente ter uma certa empatia com os pais, e até no lugar de terapeuta, a gente pega tanto o lado do paciente, tá ali tanto com ele, que às vezes a gente pode ter dificuldade de empatizar com esse pai, com essa mãe, que julga, que usa o recurso que tem. O que é que eu faço? Eu viro para esse pai e para essa mãe e eu digo, olha, o recurso que você tem hoje é punir. E o que a punição faz? A punição para aquele comportamento, às vezes na hora, né? Enquanto você está vendo, enquanto você está punindo, ela também para outros comportamentos. Por exemplo, ele para não só de se machucar, ele para de falar, ele para de brincar, ele para de conversar, que é o que a gente não quer, é o efeito colateral da punição, né? O outro caminho que a gente tem aqui é buscar entender. Isso é desafiador, viu? Porque vai ser uma angústia, demora um pouco mais. Para desconstruir essa punição dos pais é um processo difícil. Eu deparava muito com isso quando eu me encontrava com os pais para conversar.
Porque essa questão, né? O lugar de terapeuta, o nosso lugar é esse lugar de validar, de entender. Mas para os pais já tem essa dificuldade, né? E é por isso que eu valido, inclusive, o caminho que o pai pegou, como que ele tinha. E aí eu faço isso, explico pra ele o que é a punição, eu digo, ó, isso é uma estratégia. O que que a gente tem de positivo nessa estratégia? É rápida, né? Ali, às vezes, você puniu, você colocou de castigo, você acha que você vai parar. Nem sempre funciona, mas vamos colocar aqui, é o que vocês têm. A outra estratégia que eu vou trazer pra vocês, da gente tentar entender, da gente buscar cuidar, da gente fazer de outra forma, é mais lenta. Vai deixar vocês angustiados muitas vezes, porque envolve você controlar a tua própria emoção. A tua raiva, inclusive, porque a pessoa que tá machucando, a pessoa que você ama, também é a pessoa que você ama, mas ainda assim, é doído ver alguém machucar a pessoa que você ama, mesmo que seja a própria pessoa. Então, eu valido essa raiva dos pais, essa angústia dos pais, mas eu trago um caminho alternativo que eu deixo claro que vai ser desafiador, mas que pode ser extremamente efetivo e que eu vou estar ali para poder ajudar eles. Eu digo, olha, não está na minha posição necessariamente dizer para você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu vou orientar para você como cada uma dessas estratégias funciona. Nessa estratégia aqui, acontece assim, assim. A gente vai conversar dessa e dessa forma. Eu vou cuidar dessa maneira. E aqui, pela minha experiência, eu acredito que isso aqui é mais efetivo do que isso aqui. O que vocês vão querer fazer? E aí, até hoje, eu não tive nenhum pai que dissesse, não, eu vou querer continuar punindo. Porque no momento onde a gente valida para eles, explica a coisa, o meu papel como psicóloga é instrumentalizar. E eles dizem, Rai, a gente vai por aqui. Eu falei, pronto, então vamos trabalhar juntos nisso. Nesse processo, os pais começam a entender de, realmente, olha, eu puni aqui, é o recurso que eu tenho, mas eu escolhi outra estratégia agora, então estamos juntos. Eu sempre coloco a família nesse lugar de time. Eu não sou capaz de fazer tudo sozinha. Somos um time e o nosso Porque objetivo é até esse. se a família não estiver com você, você não consegue efetuar um trabalho de excelência. Até às vezes consegue a duras penas, mas é muito mais difícil, quase impossível. Assim, ou a gente vai, é como, assim, a diferença de você tá num barco que tem um motor, sabe, com todos os recursos, e você tá num barco ali que você tem um remo, remando só, e alguém remando pra trás. Às vezes você até consegue 3 chegar. pra trás, 5 pra Isso. frente. Às vezes você até consegue chegar na praia, mas vai ser muito mais difícil. E vai ser muito mais doloroso para todos os envolvidos. Que todo mundo, é como se a família toda estivesse num barco, que quisesse chegar na praia, mas eles não sabem que a forma de chegar na praia é aquela. Eles vão tentando de toda forma, se batendo ali. E eu tô dizendo, olha, o caminho é esse, vamos por aqui. Só que às vezes eles não dão conta disso e eu tenho que estar ali nesse movimento, junto com o paciente, com todo o recurso, professor. Quem der conta de estar remando junto comigo, eu vou trazer. Mas quando de fato a família compreende, aí pode dizer, não, realmente a gente precisa botar aqui combustível nesse barco. Aí, ufa, é menos trabalhoso. Pega o remo aqui. E aí é muito mais fácil de ir mesmo. De trabalhar. Bom, outro assunto também que está bem atual é a questão dos jogos eletrônicos, que retomaram para a vida do adolescente, trazendo a oportunidade de diversão e de interação social. Porém, né, essas polaridades faz com que os jovens, de certa forma, afetem a saúde mental desses adolescentes. De que forma, né, você acha que os jogos influenciam negativamente a saúde mental dos adolescentes? Então, vamos começar aqui. Me fizeram uma pergunta essa semana, no evento que eu fiz para o CRP, que era, a gente tem um adolescente que está jogando, passando a noite inteira jogando e trocando o dia pela noite. E a pergunta foi sobre o malefício dos jogos. E aí, a minha pergunta é, se esse adolescente estivesse estudando a noite inteira e trocando o dia pela noite, seria nocivo? Sim, seria nocivo. Então, aqui a gente está falando de um problema dessa organização do tempo, não necessariamente do jogo. Se fosse uma coisa, se fosse esporte, se fosse qualquer outra coisa, mas isso não quer dizer que a gente vai dizer que é negativo. Então, o que me preocupa na questão dos jogos? Primeiro, tem algumas repetições que são faladas em relação aos jogos, por exemplo. Porque o jogo de violência torna o adolescente violento. Você já ouviu falar isso? Já. Você já viu psicólogo falando isso? Já. Pois é. Só que a gente tem a APA, que mostra nas pesquisas que não existe correlação entre violência, comportamento violento e os jogos. Então, a gente tem pesquisas científicas na psicologia mostrando que isso é uma falácia. Por que a gente está repetindo isso ainda? Porque das duas, uma, ou a gente não tem conhecimento sobre o tema, a gente não tem dimensão disso, ou a gente faz uma associação direta do senso comum. E aí vamos olhar para isso.
Então, se a gente sabe que as pesquisas não mostram uma causa, uma consequência entre o jogo violento e a violência, a ação da violência, não dá mais pra gente associar uma coisa com a outra. Mas aí vamos olhar para os jogos. O que para este adolescente o jogo é? O que esse adolescente sente quando ele joga? Por que eu tô te falando isso? Porque, por exemplo, se um adolescente joga, eu comecei a jogar, inclusive, para poder entender do que meus adolescentes estavam falando, do que eles estavam jogando. Então, os jogos, todos que eu consegui jogar, eu joguei, ou pelo menos busquei conversar com eles ali sobre o que era do jogo. Mas aí, os terapeutas, como bons adultos que eles são, porque somos todos adultos e a gente vai chegar desse lugar do adulto, né? O adulto diz, porque tá jogando, porque faz mal. O que ele tá jogando? Como é o jogo? Você já buscou se aproximar, saber disso antes de jogar? Na maioria das vezes não, porque a gente não quer nem ter contato com aquele jogo. A gente já rotulou, o jogo é ruim. Mas às vezes o jogo é um jogo de trabalho em equipe. Às vezes o jogo é um jogo que ele interage com outras pessoas e que ele tem amigos que jogam com ele. Às vezes o jogo é uma forma de socialização. É uma forma de desenvolvimento de raciocínio, de cognição. Sim, mas o ponto é, a gente precisa de limite para tudo. A gente precisa de limite para a quantidade de exercício físico que a gente faz, para a quantidade que a gente come na vida, para a quantidade de água que a gente bebe, a gente precisa de limite. Tudo, para a quantidade de sol que a gente toma. Tudo na vida vai precisar de limite. Então, às vezes, o problema não é o jogo, o problema é a ausência de limite. É a falta de organização daquele jogo dentro de uma rotina onde ele não se torne nocivo. Não o jogo em si. Porque. E aí a gente vai pensar, mas precisa de esporte, precisa. Sim, precisa de tudo isso. Tudo isso pode ter um tempo na vida. O que não dá para muitas vezes a gente rotular numa intervenção com os adolescentes sem sequer saber o que ele joga. O jogo eletrônico faz mal. Tá, mas que jogo? Como é esse jogo? Com quem que ele joga? Como é que ele joga? Não se sabe. Sabe por quê? Porque a gente já julgou passos antes que o jogo não prestava. Então, se eu sei que não presta, eu não preciso saber nada. E esse é o problema. Então, assim, tá jogando um jogo novo? Vai, me conta como é o jogo. Tem cena do jogo? E aí, quem é você no jogo? Você gosta? Com quem que você joga? Todos os pacientes que eu atendi que jogavam, eu sei com quem ele joga. Eu sei que o jogo é. Eu sei os vídeos. Eu sei quando ele se orgulha. Quer ver uma coisa? Vamos dizer que esse adolescente jogue e que ele seja muito bom nesse jogo. E que no social dele, ele é reconhecido por por jogar bem. Ele faz uma jogada, ele fica muito orgulhoso daquilo, e ele se dedicou para aquilo, e, por exemplo, ele se divertiu com aquilo, todo mundo deu parabéns. O que acontece se ele contar pra família? Pare de jogar. Tá jogando muito. Ou ele não vai nem contar, porque ele sabe que ninguém vai entender. Então, ele vai guardar pra ele. Às vezes, uma coisa que, se fosse, por exemplo, um vôlei da vida, pelos adultos entenderem que, ok, o vôlei é um esporte, é reconhecido, ele ia contar. E ele ia ser reconhecido. Então, primeiro a gente precisa entender, pra falar do jogo, a gente tem que saber o que o jogo é. Como é que é, qual a função, como que ele se sente. E pra tudo na vida, a dinâmica é essa. O exemplo do sol é maravilhoso, porque se você toma sol o dia inteiro, vai te fazer mal. Agora, se você consegue colocar aquilo de uma forma que não te prejudique, toma certos cuidados, pode te fazer bem. E o jogo também pode fazer. É o limite que o limite que é colocado e o entendimento e a organização. Dentro da rotina do adolescente. Exatamente. Aproveitando, falando sobre jogos eletrônicos, a gente vai entrar, então, na questão das redes sociais, né? Sabemos que os adolescentes usam as redes sociais para se comunicar. E as plataformas, né, permitem essa conexão. Porém, pode criar pressões, comparações que impactam como esse indivíduo, como esse adolescente se percebe. O que você acha? As redes sociais, elas impactam na autoestima do adolescente? Sim, também. Como impacta na vida dos adultos. Eu vou te dar um exemplo. Tudo, quando a gente for pensar na saúde mental do adolescente, a gente precisa pensar, além do termo guarda-chuva, além da coisa geral, redes sociais. A gente precisa afunilar um pouco para entender que tipo de rede social. O Instagram é completamente diferente do Twitter, que é completamente diferente do TikTok, eles são diferentes mesmo, a forma como as pessoas se relacionam. Que tipo de rede social esse adolescente usa e como ele usa essa rede social? E aí, não só isso, mas quando a gente pensa na dinâmica de comparação, a dinâmica de comparação ela existe muito antes das redes sociais. Por exemplo, na sua experiência ali no ensino médio, no ensino fundamental, os professores comparavam os colegas uns com os outros, aquele que tirava nota melhor, aquele que não tirava. As famílias comparavam o primo com não sei o quê. A comparação não é de hoje.
E nas redes sociais, ela existe, né? Mas também existe muita coisa nas redes sociais que as pessoas começam a falar da aceitação do próprio corpo, começam a trazer conteúdo sobre saúde mental. Então, depende muito quem esse adolescente vai seguir, como vai seguir. E tem uma outra coisa aqui. As redes sociais, elas viraram a sociedade. Sabe o que é que eu quero dizer no termo da sociedade? A culpa é da sociedade. Porque a sociedade é machista, porque a sociedade julga, porque a sociedade é isso e aquilo. A sociedade, enquanto for a sociedade, não somos nós. As redes sociais, quando começam a ser o objetivo, a causa do problema, a gente para de entender que, primeiro, as redes sociais são feitas por pessoas que estão nas redes sociais, mas que também replicam aquilo ali fora. E na rede social isso acontece de uma maneira exacerbada, porque a gente tem contato com tudo. É muito mais intenso e é sem ali um guia dos adultos que não estão vendo o que está acontecendo. Mas o que acontece nas redes sociais acontece fora também. Então, o que a gente precisa pensar? A comparação que acontece na sala de aula, a comparação que acontece nas redes sociais, como que os pais comparam os filhos com os filhos de outros também. E como que os pais também, e aí vamos olhar aqui, porque às vezes a gente olha só para as redes sociais. Só para as redes sociais. Na interação com os adolescentes. Mas e quando os pais também veem adolescentes nas redes sociais que passaram em medicina e que a mãe não tinha, e que nunca fez cursinho? E aí os pais também começam a usar esses exemplos de sucesso das redes sociais como parâmetro para o próprio filho. Inclusive como parâmetro de frustração em relação a esses filhos. E o que eu percebo? Que na interação do adolescente com o mundo, é a comparação feita pelos pais. E a expectativa dos pais é aquela que pesa mais. Não é a expectativa da blogueira. É sempre a expectativa. Exatamente, a expectativa dos pais. Eu Que os costumo pais falar esperam que sempre. a voz dos pais é a voz mais alta. Então, se eu estou na rede social, vou te dar um exemplo. Se eu construir ali na minha relação com a minha família uma autoestima de quem eu sou, uma identidade de como acontece, as redes sociais não vão ser tão ameaçadoras quanto se, por exemplo, a minha mãe criticava meu corpo, a minha mãe tem uma pressão em relação a como eu me visto, e aí eu começo a escutar essas críticas, essa comparação também nas redes sociais, que encaixa no lugar que já está vulnerável para mim. Então, o lugar vulnerável que existe para aquele adolescente é onde muitas coisas podem entrar. Então, a forma da gente proteger, primeiro, antes de tudo, é que no ambiente da família, por exemplo, quando a gente fala do bullying, às vezes tem algum bullying que acontece na escola, que pesa muito para esse adolescente, mas que ele escuta a mesma coisa em casa. E aí, Só reforça, né? Exatamente. Então, isso vai tocar desse lugar. Vai doer desse lugar. Então, a gente precisa muito fortalecer esse núcleo familiar, na autoestima desse adolescente, como esse adolescente é falado, para que quando ele vê alguma coisa na rede social, na escola, isso não chegue doendo em um lugar que já está machucado. Mas também, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado, eu tô falando tudo isso, que as redes sociais podem sim ter um impacto. Por exemplo, o Twitter é uma rede social que é conhecida por trazer muito conteúdo gatilho. Então, estar nos grupos de forma sem assistência, sem que a família possa observar, pode sim ser um ambiente de gerar gatilho. Então, eu acredito que a gente precisa ter, no mínimo, uma conversa, um diálogo, uma proximidade, para que essa vivência das redes sociais do adolescente possa ser protegida, né? E que com que idade ele começa a ter esse acesso? Isso precisa ser conversado na família, precisa ser entendido. Precisa entender a maturidade daquele adolescente, porque hoje também o celular, ele é uma distração e ele permite que aquela família, que às vezes é muito ocupada, consiga não precisar se preocupar com essa criança. Outra forma também, né, o que acontece? Criticam tanto as crianças quanto adolescentes de ficar sempre no celular, de estar fazendo uso do celular, mas a própria família, os adultos, não fazem a sua parte. O que é que eu tô fazendo para que ele não fique tanto no celular? Às vezes a família tá no celular também. E aí também tá no celular. É justamente isso. Quer fazer uma cobrança do qual não está apta a executar para o adolescente, porque a intenção dos responsáveis dessas crianças é dar outras atividades, outros caminhos para os adolescentes se desenvolver, se envolver em interações sociais. Então acaba que eles também, às vezes, por querer ter seu tempo de descanso, dá o celular para a criança ficar ali quietinha e depois quer cobrar o reflexo que causa esse uso sem limites do celular. Uhum. E eu acho que a gente precisa começar a criar espaços, porque o celular, ele virou um espaço, ele virou um local. Vamos pensar aqui, tá? Quando a gente pensa no celular como um portal para socialização, para conteúdo, para leitura,
para tudo. Tudo acontece ali no celular. Então, ele é um local. É como se eu estivesse habitando aquele espaço. Que outros espaços eu posso habitar? Que outras dinâmicas eu posso fazer? Quais são as outras estratégias que eu posso ter nessa dinâmica? Porque também, se a gente pensar, a socialização acontece no celular, no WhatsApp. E aí, se a gente for parar pensar na nossa adolescência, talvez muitos de vocês tiveram MSN e Orkut. Você não sentia que o MSN era uma forma de socialização? Sim. Você não socializava pela MSN? Você sentia que era uma coisa completamente desconectada das pessoas? Possivelmente não, porque você via a música que a pessoa estava ouvindo, você se interagia dessa forma, você tinha uma forma de socialização ali. E do mesmo jeito hoje existe. Existe uma socialização pelas redes sociais. Agora, a gente precisa começar a trabalhar para que não seja a única. Para que não seja a única forma de socialização. Vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu dou palestras para adolescentes. Antes já da lei de limitação aí, da restrição do celular. Mas é muito interessante que quando você conecta com eles, eles largam o celular. Eles largam o celular. Eles escutam. O difícil é a gente se conectar, que é um desafio. Sabe por quê? Porque os adultos e os adolescentes, eles estão quase em universos completamente diferentes. Existe um choque tão diferente que, às vezes, parece que a gente esqueceu que a gente já foi adolescente. E a crítica é da geração. Porque as músicas são piores, porque na minha época era melhor, porque na minha época a gente fazia isso, porque na minha época a geração era aquilo. E isso já cria uma barreira enorme. Do ponto que eu não consigo olhar para o que o meu adolescente faz. Gostar do que ele gosta, ou pelo menos me interessar por isso. Então, acho que esse universo, essa separação drástica dos universos, por si só já dificulta muito a comunicação. Então, a minha primeira sugestão que a gente precisaria ter para ajudar esses adolescentes é entrar no universo deles. É entender o que eles gostam, é abrir um pouco a nossa cabeça, o nosso coração, para, no mínimo, conhecer aquilo que eles gostam, sabe? Seja música, seja filme, seja série. Fazer coisas junto, né? Pode ser muito importante. Então, acho que as redes sociais, elas denunciam e elas materializam um problema de desconexão e trazem ali um espaço onde esse adolescente pode ficar horas e horas e horas e horas passando o tempo dele, enquanto ele não faz outra coisa, enquanto não se tem outra coisa para fazer. Exatamente. Raíssa, nós temos o costume de, quando a convidada vem aqui, solicitar que ela deixe uma reflexão ou uma pergunta para o público. Então, hoje, deixe uma mensagem para os adolescentes, os pais dos adolescentes, para que levem a refletir, ou uma pergunta. Eu queria dizer que a adolescência pode doer. A adolescência dói tanto para quem cresce, quanto para quem vê crescer. E essa dor é uma dor que a gente precisa cuidar, que a gente precisa entender. Eu acredito muito que está todo mundo buscando a mesma coisa. Por exemplo, os pais estão buscando melhor saúde mental para os adolescentes. Os adolescentes estão querendo se sentir bem. Os psicólogos estão querendo proporcionar que ambos consigam se comunicar e se sentirem melhor com isso. Então, a gente precisa começar a parar de olhar para o adolescente como um problema, para parar de olhar para a adolescência como uma fase que é ruim e começar a conectar e tentar reduzir os danos que pode acontecer ali nesse processo da adolescência, nessa angústia que acontece nessa mudança, e começar a aproveitar o que tiver de melhor nesse processo. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para as nossas angústias enquanto a gente está cuidando de adolescente, seja na figura de pai, de psicólogo, seja do próprio adolescente, com mais afeto, buscando compreender antes de julgar. Então, a minha dinâmica é essa. Para os adultos, eu queria dizer, lembrem que vocês já foram adolescentes. Lembrem que vocês já foram adolescentes. De novo. Para os adultos, eu queria poder dizer, se lembrem que vocês já foram adolescentes. Mas eu não estou falando do lembrar do ponto de vista do adulto. Eu estou falando de buscar o diário, de ler os textos. Eu queria só contar uma historinha aqui, que eu acho que pode entrar contar, depois. fique à vontade. Eu lembro de uma paciente minha que tinha terminado um relacionamento. E ela me disse, ela estava me contando sobre essa dor desse relacionamento, do término, e eu estava ouvindo isso pensando na melancolia, no luto e melancolia, pensando nos contextos, pensando nas teorias psicológicas de vínculo, de perda, de luto. Tanana. E eu não estava falando nada, eu estava só ouvindo, tentando identificar ali em que outras situações ela se sentiu assim, né? Típico processo terapêutico. Ela parou e me disse, Raíssa, o seu problema é que você estudou demais. Você não consegue entender o que eu tô sentindo. E ela tava certa. O problema é que eu tinha estudado demais. Quando ela falou isso,
E ela trouxe assim, eu sei que você tá me escutando, tentando entender o que é essa dor, tentando achar alguma coisa aí de psicóloga na tua cabeça, mas você não vai entender o que eu tô sentindo. E aí eu fiquei com isso, eu falei, vou acolher, vou pensar nisso que você tá falando. O que foi que eu fiz? Eu fui buscar meu diário. Eu fui olhar para como eu me senti nos meus primeiros términos ali na adolescência, nas paixões que eu tinha. Eu fui ouvir as músicas que eu ouvia quando eu era adolescente, e aí eu fui entender o que ela estava sentindo, de fato. Só assim, isso me fez A perceber experiência. que para trabalhar com adolescente, a gente precisa, para trabalhar, para lidar com adolescente, como pai, como psicólogo, como professor, a gente precisa se conectar com a maior chave de compreensão que a gente tem, que é a experiência. Se a gente consegue olhar para o que a gente sentia, as músicas são um portal para isso. Escuta a música que tu escutava na adolescência que tu vai sentir o que tu sentiu. Você vai conseguir entender o que aquele adolescente está passando de um outro lugar, porque você esquece, a gente se desconecta da experiência do lugar de adulto e a gente perde essa conexão, perde trancada a porta. Você tranca a porta, joga a chave fora, e a conexão dessa chave é a gente de fato se conectar com a experiência de adolescência que a gente É teve. visitar esse lugar com a experiência. Tem um filme muito bom que faz isso, que é Red, Crescer é uma Fera, que mostra o processo de conexão entre essa mãe e filha e da angústia dela de crescer. É maravilhoso, recomendo para todo mundo. Mas é isso, a chave, e a partir dali eu percebi que o problema não era estudar demais, era estudar errado. Eu precisava estudar a experiência humana, a minha, olhar para o sentimento daquela paciente, aquela velha frase do Jung de conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu precisei me conectar com a minha alma humana, me conectar com a minha adolescente para poder conseguir cuidar de adolescentes também. Estar no lugar. Isso. Muito obrigada, Raíssa, De pela nada. presença, de estarmos aqui juntas. E onde a gente pode encontrar você? Diga aí quem é você, onde você tá. @Spaco _amarelo, Spaco, porque é espaço amarelo, mas tem o @Spaco _amarelo. Eu sou Raíssa Lima, com Y e um S só. Então, se você pesquisar ali no Google, vocês vão encontrar o Espaço Amarelo. A gente tá começando a fazer um trabalho no YouTube. Tô sonhando aí em fazer alguma coisa no TikTok também, mas é muita coisa pra uma pessoa só. Mas o Espaço Amarelo já tem muita coisa. E o meu foco de trabalho, na verdade, é capacitar profissionais de psicologia para aprenderem a cuidar de adolescentes da melhor forma possível, para a gente poder estudar esse fenômeno que é completamente diferente e complexo. E outra coisa, psicólogo de criança precisa estudar adolescência, porque vai, às vezes, conduzir e continuar com pacientes que saem da infância. Psicólogo de adulto precisa estudar adolescência, tanto porque essa fase vai perpassar muita coisa da história desse adulto e vai repercutir na formação dele na saúde mental, quanto que a adolescência não termina com 18 anos, necessariamente. A adolescência pode durar aí muito mais. E, às vezes, você está atendendo um adulto que está no processo de adolescência. E você não vai saber disso se você não estudar o tema. Obrigada, Raíssa, pela sua presença. Quero agradecer à gravadora R5 e ao canal Contras Fluxos por essa oportunidade de estarmos aqui gravando.